Alô, amigo do Jornal Interativo, estamos aqui com as notícias mais comentadas da semana. Hoje eu, professor Zé Narciso, na ausência do Davi, que mais uma vez precisou se ausentar, a gente vai falar sobre os assuntos, né, Zé? O que nós temos hoje aí? Hoje nós temos aqui um grupo de dracenenses que marcou uma audiência com o prefeito de Dracena agora na próxima semana para tratar da reativação da creche da Nadir. Isso, tá polêmico, hein? E aproveitando também falar em creche, o prefeito foi para São Paulo, quinta-feira, para, junto com o deputado Reinaldo Augusto, falar com o governo do estado. Isso é quase que o mesmo assunto, né, Zé? Quase o mesmo assunto. Reativar a obra da creche do Santa Clara. Por falar em prefeitura, vamos falar também da complexa execução fiscal que está sendo feita e aumentando a arrecadação da prefeitura. Ao invés de dar refis, cansou de dar refis, agora está executando e aqueles devedores da prefeitura estão comparecendo para pagar. E um assunto bastante polêmico na cidade, que foi a venda de facilidade através de uma quadrilha que se formou e, através desse trabalho de propina, de pagamento de propina, transferia as carteiras de motorista do estado de São Paulo para o estado do Mato Grosso. Esse assunto colocou a Dracena na crista da onda aí do noticiário regional, né, Zé? Exatamente. Vamos lá? Ok, daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos falar da creche da Nadir, né? Comenta-se um assunto momentoso. Comenta-se que quando o prefeito fechou a creche da Nadir, porque não assinou o convênio, a creche foi à falência, praticamente. Tanto é que está paralisada há quase 2 anos e mais de 120 crianças estão na fila de espera para entrar. E o Ministério Público quer saber por que tem fila de espera. Mas a prefeitura não tinha um plano B, Zé? Quando 120 crianças ficaram à deriva? Sim. Não tinha um plano B para... Não tinha. Aí que tá, né, Zé? Não tinha e também não dá para entender por que foi fechada a creche da Nadir. Era imprescindível que continuasse funcionando a creche da Nadir. O que não podia era continuar com a administração que estava, que teve problema, devia ter sido afastada, dirigida pelo IDENE, devia ser afastada e colocar um interventor lá dentro e administrar. Nunca fechar. Muda a diretoria, mas os alunos e os pais não poderiam ter sido prejudicados. Não seriam prejudicados, Preferiram fechar, a diretoria continua com a creche fechada e não resolveram o problema. Mas aí tem um problema, né? Aí você começa a ver que, paralelamente, apareceu a CI da creche. Quando apareceu a CI da creche, o prefeito foi o primeiro para correr lá na Maria Mateus e falar, olha, não abra a CI da creche que eu não tenho interesse de continuar. Agora, por quê? Todo mundo ficou suspeito, né? Por que ficou em dúvida? Por que o prefeito não queria fazer isso aí? Aí começaram os depoimentos, né? Começou a circular os boatos, a imprensa deu força, a comissão foi constituída e os depoimentos foram complicados. Porque todo mundo falou que havia desvio de dinheiro e esse era o objetivo inicial. Mas ninguém sabia que havia envolvimento de político no meio. Inclusive o senhor prefeito, o senhor Ailton Lorenzetti, que pelos depoimentos estava envolvido. Que politicamente na Câmara, como ele tem uma tropa de choque muito forte, muito grande, impediu que houvesse a instalação de uma comissão processante que poderia caçar até o mandato do prefeito e do vereador. Mas não deu a impressão de que esse assunto ficou meio esquecido, Zé? Não ficou esquecido, não, porque o Ministério Público está dando andamento na coisa, e não vai ficar bom para eles, não. Com certeza. Agora, ficou bem caracterizado esse problema todo aí como um fato delituoso politicamente, quando o prefeito exigiu que o IDENE criasse um cargo para a ex-mulher do Caetano, que é o presidente do sindicato, e que fosse criado um cargo com R$ 1.800 um cargo de acomodação. Um cargo de acomodação para pagamento de favor político. Então, quando aconteceu a nomeação, em abril, aí foi assinado em abril um convênio com data do dia 2 de janeiro. Quer dizer, um absurdo, né? Um absurdo. Mas isso aí,
a justiça vai apurar. Mas o que ficou de pior em tudo isso, Zé? Foram as crianças. Foram as crianças, lógico, né? As crianças e pais acabaram sendo prejudicados. Mas a pisada de tomate foi do prefeito oferecer vagas em Jasporã jamais. Isso aí é... Isso virou um meme municipal, viu? Isso foi uma grande piada. Acho que o prefeito devia vir a público e pedir desculpa. Ele falou assim, eu não falei... Igual o Bolsonaro falou ontem. Bolsonaro cometeu um erro. Ele falou assim, olha, foi minha assessoria e fui eu também porque eu assinei. Não, mas duro que foi ele que falou. Desculpa. Não. Mas pediu desculpa. Duro que foi ele que falou. Por isso que ele é diferente, Zé. O prefeito também. Ô, Juliano, você podia vir também. Falar assim, aquilo que eu falei, esqueçam. Esquece. Desculpem, não devia ter dito. Isso na campanha política vai aparecer. Vai ser um... Claro. Bom, o prefeito também, preocupado com algumas críticas que a creche da Santa Clara também não está funcionando, não está paralisado, ele correu em São Paulo e está conseguindo liberação de verba para dar continuidade. Mas parece que a empresa abandonou tudo e não prestou conta das medições lá, por isso que o dinheiro também não está saindo. Mas como que uma empresa contratada por licitação pelo Estado abandona, Zé? Porque hoje as licitações já não exigem que a empresa tenha capital. Mas não tem que ter um acompanhamento da engenharia municipal? Tem. Então. Mas aí se a empresa não tem dinheiro para tocar a obra, porque ela só vai receber depois da obra medida. E como o Juliano pode resolver isso agora, Zé? Quem sabe antecipando a liberação de uma verba em São Paulo e ele assinando como avalista. Do jeito que está. Tem que resolver. Parado não pode ficar. Né? Bom, por falar em prefeitura ainda, vamos falar da execução fiscal. O que é execução fiscal? Execução fiscal é quando o cara deve, né? E cansaram de fazer refis em Dracena, tentando passar a mão na cabeça dos devedores, e os devedores irem na prefeitura e ninguém foi. Passou a mão na cabeça uma vez, passou segunda, passou 3. Em 9 meses fizeram 3 refis, um absurdo. Aí ele resolveu fazer aquilo que a gente sempre falou: executa. Executou, o cara vai lá e acerta. Foi lá, pagou, limpou o nome, a prefeitura arrecadou e está tudo certo. É isso que tem que fazer. É assim que tem que fazer, não só com relação aos débitos de IPTU, ISS, esse negócio, mas também na água. A conta de água da Dracena é pequena. Se for paga todo mês, não custa muito. Não. Agora, se deixar acumular, que nem deixar acumular, tem cara aí que acumulou 20 meses, 30 meses. Não paga mais. Aí não paga. Aí fica difícil. Né? Bom, eu queria falar aqui, Pezinho, de um assunto desagradável, porque envolve pessoas de Dracena, inclusive, que tomou a iniciativa de arrumar o esquema aí para transferir carteira de motorista para o Mato Grosso, através de pagamento de propina, e está dando um BO desgraçado, infelizmente. Mas fica bem claro o negócio, né? Que o trabalho do delegado Alexandre Luiz Luengo, do Kleber Augusto Batista, do Dr. Nilton Pascoal e do Dr. Vitor Fernandes Biroli, foi muito importante, né? Junto com os policiais civis, fizeram um trabalho de muita pesquisa e conseguiram levantar esse problema que envolvia propina com uma pessoa da Secretaria do Estado do Mato Grosso do Sul, né? De Selvíria, né? Então, veja bem, o problema não é só esse, né? O problema é que as pessoas que pagaram para ser beneficiadas também estão no bico do corvo, vão ser processadas, vão responder criminalmente, vão responder criminalmente. E os delegados ficaram bem claros, né? Associação criminosa, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas computadorizados. Agora, aqueles que estavam com multa, também que pagaram a propina, também serão responsabilizados criminalmente através de instauração de inquérito policial para apuração dos delitos de falsidade ideológica e corrupção ativa, além de poderem ter também suas carteiras bloqueadas e apreendidas em razão da ilicitude. Quer dizer, é bucha para todo lado. Né? Pois mas não existe o corruptor se não tiver o corrupto, né? Pois é. E que é o caso. A nascente, por exemplo, seria, por exemplo, o infrator. Sim. Aí ele que dá início
ao processo, ele procura alguém para fazer uma ilicitude. E a partir daí que as coisas acontecem. Politicamente eu sempre me preocupo muito quando a gente fala que existem algumas leis que estão criando dificuldade. Essas leis criadas para criar dificuldade são as leis que ensejam a corrupção. Então, quando faz a lei, o objetivo não é punir as pessoas, é abrir brecha para alguém participar de uma corrupção. Isso chama-se vender facilidade. Esse que é o grande problema. A gente vai voltar outro dia para falar sobre isso aí e um assunto mais sério. Aqui na Dracena. Um abraço. Um abraço.